gente vai começar uma live, ainda não deu o horário aqui, mas a gente já está começando. Acertar aqui a parte técnica. Ajeitar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá com bom delay. Muito bem, são 8h30, né? Essa é a primeira live da parceria do Portal Me com o Amai Institute. Eu sou Karine Sayurigoto, sou psicanalista, atendo pelo Amai Institute. Bom, hoje é minha primeira live aqui e é a primeira vez também que eu tô fazendo a live, né? Assim, por mim. Já participei de algumas lives, mas com pessoas fazendo, né? Estando atrás, assim, organizando a live. Então, eu não tenho muita experiência nisso. Pode ser que dê alguma coisa que não tão certo. E vocês, por favor, me avisem, né? Som, imagem. A imagem tava virada. Então, agora eu percebi, né? Deixa eu só ativar aqui as mensagens de vocês para eu poder ir acompanhando, né? Se vocês forem mandando alguma coisa aqui, enfim, espero que a gente possa conversar. Na verdade, essa é a ideia hoje, né? Que a gente tenha uma troca. Vou falar algumas coisinhas aqui, mas a ideia é que a gente possa conversar nessa live, né? Assim como são as lives do Portal Mie, né? Sempre uma troca, uma conversa, sempre vídeos interessantes, né? E gostosos de assistir. Bom, então, como eu falei, meu nome é Karine Sayurigoto, eu sou psicanalista, eu sou formada em psicologia pela Unesp, no Brasil, né? Tenho mestrado em saúde mental e tenho uma trajetória de uma carreira no Brasil muito ligada à saúde mental. Essa sempre foi a minha área desde 2007, né, quando eu comecei a trabalhar com a psicologia, a psicanálise. E essa trajetória, ela vem de serviços públicos, na maior parte, né, do seu tempo. Então, eu trabalhei em posto de saúde, atendendo o pessoal, né, como psicóloga. Eu trabalhei em Secretaria de Saúde, em Secretaria de Assistência Social, em CRAS, né? E tive um percurso muito forte na saúde mental, na rede de atenção psicossocial, composta por um equipamento chamado CAPES, né? Não sei se vocês conhecem, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um espaço de atendimento que quase todos os municípios do Brasil têm, e eles são destinados mais a casos graves, né? Mas eu também tive um percurso nos últimos anos como supervisora clínico-institucional desses espaços de atenção psicossocial, fazendo uma articulação também com os ambulatórios de saúde mental. Então, se vocês em algum momento já passaram no Brasil, né, tiveram alguma questão de saúde mental, e eu digo saúde mental como uma forma de que a gente especifica na psicanálise, né, como sofrimento. Agora, esse sofrimento ele é peculiar em cada sujeito. E a psiquiatria, ela tem formas de fazer o seu diagnóstico e tem nomes específicos, né? Aqui eu estou chamando então de sofrimento psíquico tudo aquilo que pode ser também definido pela psiquiatria e que ela nomeia como depressão, ansiedade, bipolaridade, distimia e assim vai, né? Mas é a expressão do sofrimento de cada sujeito. Então aqui eu vou chamar como sofrimento psíquico, né? Então eu tive também esse percurso no Brasil de fazer uma articulação dos serviços de saúde mental com os ambulatórios, né, de saúde mental, que é o lugar onde os casos que a gente considera como leve e moderados acabam chegando. Então, por exemplo, né, a gente sabe que no mundo inteiro muitas pessoas sofrem de ansiedade. E a ansiedade, ela via de regra, é considerada como um fenômeno que demonstra o sofrimento psíquico
que ele é leve ou moderado. Claro que há seus casos graves também, né? Mas eles, via de regra, são direcionados para os ambulatórios de saúde mental. Então, eu também fazia reuniões com as equipes dos CAPs e as equipes dos ambulatórios, né? Às vezes era algum trabalhador que estava no ambulatório, mas também no CAP. O CAPs é, né, um serviço para pessoas que estão numa situação mais grave, mais intensa do sofrimento. E, enfim, a gente tinha essa conversa, né? O meu papel de supervisora nesses lugares era da gente poder pensar melhor alguns casos que fossem um pouco mais difíceis para a equipe lidar, né? Que tivesse com dúvidas, mas também fazendo essa articulação do que é que o território pode oferecer, o que o ambulatório pode fazer, o que o CAPS pode fazer. Enfim, esse é só um pouquinho assim da minha trajetória para vocês me conhecerem, porque eu estou chegando aqui hoje, né? Nunca estive no Portal Me, mas eu estou na internet, estou no Facebook, estou no Instagram. Se vocês procurarem a My Institute, né? O nosso site é a My Institute, http://amyinstitute.jp, e a gente tá, se vocês procurarem a My Institute no Facebook, no Instagram, a gente também está presente nesses espaços de mídia social. Eu moro aqui no Japão desde 2019 e atendo a comunidade brasileira a partir da internet, né, de forma online. Aqui no Japão, eu estou vinculada a duas instituições. Uma delas é a Sociedade Japonesa de Psiquiatria Transcultural, né, que tem esse papel de pensar, enfim, essa mudança, né, essa cultura de vários países, as imigrações e tal, isso pensando na saúde mental também, psiquiatria, e ao Open Dialogue Network Japan, que é uma proposta diferenciada de pensar o sofrimento psíquico e que se originou na Finlândia e que hoje já tem 30 anos de experiência e de produção científica, de experiência clínica, que é, na verdade, uma abordagem muito interessante, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na psiquiatria e que nos dá muita base para pensar o que é o tema que eu propus hoje, né? Que o tema, então, é sofrimento psíquico. O meu caso é muito grave, só resolve com medicação, só resolve com remédio, né? Bom, enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite a Bruna. Boa noite, Tiago. Portal Mie. Muito obrigado, Portal Mie, por essa oportunidade. Obrigada, Júnior, que, né, organiza aí essa questão das lives. Espero que a gente possa fazer por bastante tempo essa parceria. Portal Me, que é super importante na comunidade brasileira aqui no Japão, né, sempre esteve presente, é uma fonte importantíssima de informação para quem está aqui há bastante tempo, acabou de chegar, né? Cristiane, boa noite. Enfim, vocês podem também ir mandando aqui mensagem, a gente vai conversando. Enfim, assim a gente vai fazendo a live, né? Com uma conversa gostosa. Bom, o tema que eu propus para hoje, como sofrimento psíquico, o meu caso é grave e só resolve com medicação, é uma fala muito corriqueira, né? Que os profissionais psis, vou dizer assim de forma geral, ouvem, né? Porque a gente tem, hoje em dia, essa forma de pensar que quando a gente não está bem, a gente precisa recorrer ao médico, né? Que é o médico que vai trazer a solução para a gente. E isso seja em qualquer mal-estar, né? No mal-estar físico, no mal-estar psíquico. Então, quando a gente começa a perceber que algo não vai bem com a gente, o nosso primeiro pensamento é, bom, preciso ir ao psiquiatra, né? Claro que sempre aparece alguém, algum amigo, um familiar, etc., que pode falar, bom, será que não é bom você procurar um psicanalista, um psicólogo? E a pessoa diz, mas o meu caso é muito grave, só resolve com remédio, né? E eu estou aqui para falar um pouco disso, porque, no fim das contas, a medicação tem um papel que é um papel muito característico da medicação, né? E uma coisa não exclui a outra. A medicação não exclui psicanálise ou psicoterapia. Então, mas há algo que é importante que as pessoas fiquem sabendo
pensar como que vai lidar com o sofrimento, né? Então, assim, medicação psiquiátrica, isso é muito importante que vocês saibam, ela tem efeito em curto prazo, né? Tem muita gente que pensa, mas eu não estou bem, eu preciso da medicação e ela vai me curar, né? Ou, eu não estou bem, eu vou tomar medicação até estar melhor, eu vou precisar da medicação pelo resto da minha vida, né? Essa é uma visão que, na verdade, acaba transformando o sofrimento psíquico, né? O sofrimento psíquico, quando aparece na gente, claro, ele vem nos comunicar de algo. Ele vem nos comunicar de um sofrimento que tem ligação com a nossa vida, né? Então, por exemplo, eu posso estar com dificuldade no trabalho, na família, mas todo mundo tem a sua história, tem suas marcas, né? Tem lembranças da infância, lembranças de situações ruins que aconteceram. Ou muitas vezes a gente faz questão de pegar essas marcas difíceis, né, e esconder dentro da gente muito bem escondidas, né? E é isso que aparece quando a gente tem um sofrimento psíquico, né? São coisas que não estão bem elaboradas e que aparecem de uma outra forma, que pode parecer para a gente muito desvinculado, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da fobia. Fobia também pode ser um sofrimento psíquico, enfim, nos comunica de algo, né? Então, vamos supor que a pessoa tenha medo de borboletas, né? Fala, bom, tenho medo de borboleta, isso não tem nada a ver com a minha vida, mas tem, no caso da fobia, não do medo, né? Fobia é como aquilo que aparece na gente e a gente não sabe o que fazer, tem pavor, pânico, né? Isso nos comunica de algo, mas vem como se tivesse deslocado, vem como se surgisse do nada, mas na verdade não está. E a gente só consegue lidar com o sofrimento de forma geral quando a gente refaz essa conexão, né? Quando a gente refaz a conexão do que a gente sente no momento, do sofrimento que a gente está passando, com aquilo que a gente vivenciou e que nos causou um trauma, né? Algo assim. Então, no caso da medicação psiquiátrica, ela tem a função muito específica de aliviar sintomas. Então, por exemplo, se eu estou com uma ansiedade muito forte, ou se eu estou com uma depressão que eu não consigo sair da cama, né, não consigo sair de casa, a medicação ela pode me servir para aliviar esse sintoma e eu começar a sair, eu ter alguma melhora. Mas a medicação psiquiátrica, ela não cura, né? Ela não serve para curar. E um dos pontos que nos mostra isso claramente é que a gente, no mundo inteiro, a gente tem muitas pessoas fazendo tratamento com remédio psiquiátrico e vocês podem verificar em reportagens que aparecem cotidianamente que os remédios psiquiátricos, ano após ano, batem recordes de vendas, né? Mas não por isso as pessoas melhoram, não por isso as pessoas se curam, né? Então, a estratégia de tratamento somente com remédio psiquiátrico, ela via de regra não costuma funcionar. Isso é uma coisa que pode ser uma novidade para muita gente, né? Mas no meio da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, né, dessa área crítica, né? Isso é importante deixar claro aqui, que nós estamos falando de um lado muito crítico, né, da área psi. A gente sabe, desde que as medicações foram descobertas, que elas não servem para tratar. Elas servem para aliviar um sintoma e, a partir desse alívio, a gente poder entrar com uma outra proposta de cuidado, né? Então, quem imagina que o seu caso é grave e que só resolve com remédio psiquiátrico, né? Então, portanto, só usa a medicação psiquiátrica para dar conta do seu sofrimento, na verdade, o que faz é cronificar o sofrimento. Explico melhor. Algumas classes de remédios, por exemplo, servem para ser usadas por 4 meses, né? Como, por exemplo, clonazepam, Rivotril. Serve para ser usado por 4 meses, né? A partir daí, começa a desenvolver vício, dependência, e os quadros são piorados, né? Então, se a pessoa começou a usar porque tinha uma ansiedade que dificultava o trabalho, por exemplo, num uso prolongado de alguns anos, essa medicação pode provocar outras coisas, como, por exemplo,
pode provocar algumas alucinações, pode provocar uma depressão intensa, pode piorar o quadro de ansiedade. Então, medicação psiquiátrica é para ser feito uso por curto período, né? É no momento pior, digamos assim, do sofrimento psíquico. Ela serve nesse momento, né? O uso prolongado, então, novamente, o uso prolongado da medicação psiquiátrica, ela cronifica o quadro. Isso quer dizer que a pessoa vai ficar, né, ela não vai se curar, ela vai ficar de uma forma convivendo com o sofrimento, sem ter essa melhora, vai ficar, estabiliza no sofrimento, num determinado tipo de sofrimento, né? Bom, eu estou aqui falando, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas para eu conversar com vocês. Então, Tiago, né? Parece que cada ano que passa, mais gente está tomando remédio, mas não diminui o número de pessoas sofrendo, adoecendo. Pelo contrário, parece que só aumenta. Então, né? Por mais que as pessoas tomem medicamentos, por mais que novos medicamentos apareçam, né? Por mais que se combine medicamentos, as pessoas não saem do sofrimento, né? Então, é isso que eu estou dizendo quando a gente aposta somente no remédio, né? Esse remédio acaba perpetuando o nosso sofrimento. E justamente porque a gente está, né, a gente vive nesse contexto em que parece que a medicina é a única saída. Então a gente deixa de lado outras estratégias, né, como por exemplo a psicanálise, eu sou psicanalista, mas também a psicologia, ou como a gente conhece, né, nos CAPs, né, que são esses equipamentos de saúde mental que existem no Brasil. Tem terapia ocupacional, tem oficinas, enfim, são várias estratégias. A gente sabe que só uma estratégia não resolve, né? Então, mesmo, por exemplo, no caso da psicanálise, pode ser que em algum momento de angústia seja necessário alguma outra estratégia, né? Embora a nossa aposta é que a psicanálise seja a cura pela fala. E veja bem, né? A fala, né? Que é algo que não precisa de tecnologia de laboratório, né? Dos grandes laboratórios. A gente aposta nisso que vem de muita tecnologia, de muito investimento de dinheiro, né? De promessas de como se fossem pílulas milagrosas, né? E na verdade nos servem para um curto período de tempo, né? É importante dizer que quanto mais estratégias a gente possa ter próximo, né? Possa ter à mão, mais aspectos da vida a gente vai englobando e tentando lidar no sofrimento, né? Imaginar que a gente sofre porque o nosso cérebro está liberando mais ou menos hormônios, né? Ou determinadas substâncias, como serotonina, dopamina, e esquecer todo o nosso percurso de vida é limitar muito a nossa compreensão sobre o ser humano e sobre o sofrimento, né? Então, o ser humano não é feito só do cérebro, ele é feito de muitos outros aspectos, inclusive do aspecto social. Então, por exemplo, se a pessoa está sofrendo porque ela está com uma dificuldade no trabalho, ela passa por um assédio moral, coisa que acontece muito aqui no Japão, né? A gente sabe, as pessoas trabalham muito em fábrica, a fábrica tem um trabalho que é repetitivo, que é cansativo, e às vezes tem pessoas ali dentro trabalhando que não se dão bem, ou tem um chefe pegando no pé, isso pode se extrapolar, pode ir para uma situação muito pior. É claro que isso vai ter efeitos psíquicos, né? Físicos e psíquicos, né? Então, imaginar que para esse contexto, que tem um agravante aí do trabalho, é o remédio que vai dar conta, ele não vai, né? Ele pode aliviar naquele momento que você não consegue, né? Imagina, você está vivendo sobre um estresse, uma tensão tão grande que você pode não conseguir sair de casa, você não quer ir para o trabalho, você não quer mais fazer as coisas, né? Agora, isso não acontece porque o seu cérebro simplesmente deixou de produzir uma substância. Mas tem uma questão social muito, muito forte, né? Desencadeado por uma questão social. Então, da mesma forma que foi desencadeado por uma questão social, a gente achar que somente com a medicação isso vai resolver, não vai. Então, assim, o ser humano é muito complexo e tudo aquilo que a gente passa na vida é muito complexo e precisa de estratégias complexas também, né? É um pouco o nosso cálculo. Bom, para quem está chegando agora ou para quem está assistindo da live gravada, né? Que isso vai ficar no ar no portal MI, a gente está falando sobre sofrimento psíquico, abre aspas, meu caso é muito grave, só resolve com medicação,
que é a fala que a gente ouve muitas vezes de várias pessoas, tentando desmistificar um pouquinho o que é apostar somente na medicação, né? E se de fato isso vai resolver o seu problema ou se não vai. Se você está assistindo a live gravada, você pode mexer na barrinha que tem aqui embaixo para adiantar ou atrasar o vídeo. Se você estiver assistindo, gostando, compartilhe com seus amigos, compartilhe agora que a gente está tendo a live, dá um joinha, mande corações aí, joinhas. Digam suas experiências também, né? Como que é para vocês? Vocês tomam alguma medicação? Já tomaram? Passam por algum tipo de sofrimento psíquico? Né? O que vocês pensam disso? Eu estou trazendo aqui um assunto que pode ser que para muita gente seja novidade, porque isso não é falado abertamente, né? A gente de fato aposta no remédio psiquiátrico e acha que isso vai nos salvar, quando de fato, assim, por muito tempo, né, apostando só no remédio, enfim, não vai trazer o benefício que a gente espera, né? Precisamos de outras estratégias. Então, enfim, gostaria de saber de vocês aí, o que vocês estão achando da live, se passam por alguma experiência. Vamos lá. Aqui a Iraci Namikawa. Boa noite, Iraci. Eu tomo medicamento controlado, já quero mais sair já quero mais sair de casa e nem fazer nada. Sofro muito com a depressão. Então, Iraci, né, como eu falei, a depressão ela pode ser muito limitante para a gente. E o remédio psiquiátrico ele pode vir como um apoio importante, mas a gente tem que saber que esse apoio tem um limite, né? Então, se no começo o remédio faz efeito, é o momento que a gente tem que usar esse efeito positivo para poder procurar outras estratégias de cuidado, porque se a gente ficar só na medicação, depois ela vai parar de fazer efeito, né? E quem usa remédio psiquiátrico percebe isso. A primeira vez que você toma um remédio psiquiátrico, o efeito dele é ótimo. A segunda vez já é diferente, né? E conforme a gente vai fazendo uso nos meses, o efeito vai diminuindo muito. Então a gente tem que voltar no médico e ele vai dar mais remédio e depois esse remédio não vai fazer efeito, vai trocar de remédio, vai dar um mais forte e assim eternamente, né? Só que o problema é que esse uso crônico, ele vai mudando a nossa forma do cérebro funcionar, né? Ele vai alterando as substâncias que os nossos neurônios vão liberando, a forma como a gente vai captando essas substâncias. E por um tempo muito longo, essa mudança ela pode ser que não volte mais atrás. Então, né, o nosso cérebro funciona de uma forma, quando a gente introduz a medicação psiquiátrica, ele passa a funcionar de forma diferente. E aí, se a gente melhora, ou se em algum momento a gente fala, bom, mas eu não quero viver dependente do remédio, eu quero parar de tomar. A gente justamente não pode parar de um dia para o outro, porque o nosso cérebro não se lembra como é funcionar sem a medicação. Por isso que a gente vai tirando aos pouquinhos, né? A gente nunca tira um remédio psiquiátrico de um dia para o outro. A gente tem que ir diminuindo devagarzinho, né? Semana após semana, diminuir mais um pouquinho, até que no final de alguns meses a gente consegue tirar, né? E é justamente por isso, porque quando a gente vai tirando aos pouquinhos, o nosso cérebro vai se recordando como é funcionar sem a medicação, né? Vamos lá. Iraci, não quero sair de casa, né? Então, Iraci, talvez algumas outras estratégias, né? Então, você está com dificuldade de sair de casa tomando medicação. Não sei quanto tempo você toma o médico aumentou muito os medicamentos a cada vez que retornam. Então, é justamente isso que acontece, né? A medicação começa a entrar nesse ciclo de que ela vai perdendo efeito conforme a gente vai usando, né? Então, o médico vai aumentando, depois ele troca, depois ele coloca mais um remédio, daqui a pouco a gente está tomando um monte de remédio. Nem o médico às vezes sabe por quê, né? É muito comum a gente pegar receita de psiquiatra e ter lá 6 remédios. Às vezes tem remédio que é igual o outro, mas está repetido, e tem remédio que faz o efeito oposto do outro. Então, às vezes não tem lógica, né? Mas é isso, ele vai apostando, porque o médico, né, os psiquiatras hoje em dia, e os psiquiatras do Japão especificamente, eles só têm o remédio, né? Eles só contam com o remédio, né?
é diferente de alguns psiquiatras que a gente tinha até um tempo atrás, que apostavam em outras propostas, em outras alternativas. Inclusive, há psiquiatras que também propõem psicoterapia. Né? A psicoterapia não é específica do psicólogo. Então, tem psiquiatras que percebem qual que é a sua função, a função da psicoterapia na saúde mental. Mas no Japão, especificamente, a gente percebe que os médicos só oferecem a medicação. E é isso, cada vez que a gente toma a medicação, ela vai deixando de fazer efeito. Então, cada vez que a gente volta, o médico vai aumentando essa medicação, até o ponto que a gente já está no limite, né? E começa a ter efeitos colaterais, e começa a ter outras coisas prejudicadas por conta da medicação. Então, infelizmente é assim. Agora, se você, né, Iraci, está em casa, não consegue mais sair de casa, e está, né, percebendo que o uso dessa medicação, ela não está saudável, né? Ela está cronificada, então, e se você está acompanhando a gente, está aqui, né, conversando, é porque você quer melhorar, né? Então, talvez seja importante pensar em que outras estratégias você poderia ter à mão, né? Principalmente com a internet, enfim. Que outras possibilidades você poderia ter para a saúde mental, né? Só medicação, somente o uso da medicação não contribui para a saúde mental. É simplesmente um alívio de sintoma. A medicação, ela é coadjuvante, ela não é central, né, para os casos de sofrimento psíquico. Talvez isso seja uma grande novidade para muita gente, né? Porque a gente costuma imaginar que é a medicação que vai nos curar, assim como nos cura de uma dor de garganta, ou assim como a gente tem um problema no coração, tem que tomar remédio, né? Nosso pensamento é de que o nosso sofrimento psíquico está somente na nossa cabeça, no nosso cérebro, e por isso que a gente tem que tomar o remédio, né? Tanto não é que os remédios não nos curam. Então, o ser humano é muito mais complexo. A Jéssica, quando a gente sabe que a medicação é necessária. Olha, Jéssica, isso é uma questão complexa, né? Existem alguns casos que a gente sabe que a medicação não é necessária. Por exemplo, todos os casos que costumam ir para ambulatórios de saúde mental no Brasil, né, que são casos que às vezes a pessoa vai no posto de saúde, passa com um médico clínico geral, com ginecologista, e aí começa a contar alguns casos da sua vida, chora ali na consulta, e o médico fala, você não está muito bem, eu vou te mandar para passar com um psiquiatra. Esses casos que causam sofrimento, né, que ele é de leve a moderado, e que, via de regra, recebem um tipo de medicação chamado benzodiazepínico, a gente sabe que não são necessários. Mas infelizmente, é a conduta que a gente tem no mundo inteiro. Né? E eu digo que não são necessários porque em grande parte de pesquisas científicas, de ensaios que a gente tem, com grupo controle e tal, o benzodiazepínico, ele tem um efeito muito parecido com o placebo, né, que é justamente essa medicação que não tem princípio ativo, mas que a gente, quando faz pesquisa científica, a gente divide em vários grupos de pessoas com o mesmo problema, e para um grupo a gente dá uma medicação, e para outro grupo a gente dá o que parece ser uma medicação, mas não tem princípio ativo. Então as pessoas não sabem, né, não sabem se está tomando remédio ou se não estão. E aí há o acompanhamento desses grupos para saber qual que é a diferença na evolução dos casos. E a gente vê que, no decorrer do tempo, quem faz uso do benzodiazepínico, embora no começo possa se beneficiar, com o passar do tempo não se beneficia, né? Se dá melhor, quem está sem a medicação lida melhor com o sofrimento, porque tem mais recursos. A medicação, ela dá uma travada nos nossos recursos psíquicos, digamos assim, né? Então, para casos leves e moderados, via de regra, o melhor é não ter a medicação, né? E apostar em outras possibilidades, né? Então, como a psicanálise, a psicoterapia, enfim, oficinas, né? Como eu falei, enfim. Eu aposto muito, claro, na cura pela fala, né? Que é o que propõe a psicanálise. A gente poder desvendar o que é o nosso sintoma. Se a gente, de repente, apareceu, né, tá muito ansioso, tem um ataque de pânico, a gente tem que desvendar da onde que vem isso. Por que apareceu? Isso nos comunica algo, né? Algo que é da nossa vida, da nossa história, das nossas marcas. Então, não é uma coisa que aparece do nada.
Não é simplesmente como uma dor de garganta que a gente pega de um vírus ou de uma bactéria. Quando a gente tem um sintoma psíquico, isso nos comunica algo da nossa vida. E é aí que entra a questão da fala, né? Eu tenho que descobrir de onde que é, eu tenho que ir adentrando nas minhas questões, né? Como se fossem aprofundando em camadas mesmo, para a gente saber de onde que vem isso, né? Então, enfim, Jéssica, se, por exemplo, você está com dias sem dormir, né? Com uma angústia muito forte, não consegue dormir, uma medicação para dormir num dia vai te restabelecer, né? 2 dias. Medicação psiquiátrica deveria ser muito breve, né? Então, e nesses casos assim muito intensos. Mas, como eu falei, você vai ao médico, o médico vai te passar medicação para 1 mês, né? Saiba que no final desse mês a medicação não funciona mais como no começo do mês. E se você não procurar por uma outra estratégia de tratamento, vai passar 6 meses, você vai estar viciado no remédio, né? Infelizmente é assim que funciona. Deixa eu ver aqui. Muitíssimo obrigada, imagina. Que mais? Bom, gente, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Acho que esse tema não é um tema simples, né? Porque não é um tema conhecido. A grande parte das pessoas acredita que a saída é o remédio psiquiátrico e muitas delas vão perceber que o remédio não é de fato a saída quando já estão num momento onde a medicação piorou o quadro, né? Ou quando percebem que, nossa, eu estou então indo ao médico, cada vez ele me dá mais remédio e eu não estou melhorando, né? Agora, isso dentro do meio científico é uma questão muito conhecida desde a década de 50, né? 1950, quando as medicações psiquiátricas foram descobertas. Desde lá, e muitas medicações que a gente descobriu nesse começo da década de 50, 60, 70, são as mesmas medicações usadas hoje em dia, né? Ou então algumas com uma pequena diferença, ou por um revestimento para liberar o seu sal, a substância que faz efeito, né, para liberar mais devagar, ou que tem uma pequena mudança na composição, mas as medicações não mudaram absurdamente, né? Então, assim, o que foi descoberto lá atrás continua valendo para a gente. E quando essas medicações foram descobertas, se falava muito claramente, essa medicação não cura, ela alivia sintomas. Isso quer dizer que ela é importante para aliviar uns sintomas, para a gente entrar com outras propostas, né? Então, eu acho que esse é um tema que pouca gente fala, que pouca gente comenta, embora hajam alguns grupos na internet, grupos de Facebook, pessoas com site, pessoas que se encontram mesmo no mundo inteiro, né, que discutem isso e que são pessoas que perceberam o quanto que a medicação sozinha não deu conta do sofrimento, que precisou recorrer a outras estratégias, né, e que aos poucos teve que ir retirando essa medicação, né. TDAH também pode ser tratado sem remédio? Pode, com certeza, né? Inclusive é uma questão muito presente entre os profissionais psis que cuidam da infância, que é pensar o que é o TDAH, né? O que é uma doença, entre aspas, que ela não, né? Toda doença psíquica, doença muito entre aspas, né? Todo sofrimento psíquico, ele não tem uma localização, né? Até hoje ninguém descobriu, está no cérebro, mas está onde? Ninguém sabe, né? Então, temos que levar em consideração muitos aspectos. O que é o TDAH numa sociedade onde as crianças nascem com celular e são muito estimuladas visualmente, né? Muito estimuladas no dia a dia, onde os pais têm dificuldade de acompanhar essas crianças. E quando elas vão para a escola, porque geralmente o TDAH é vinculado a uma questão da educação, né? Então, é um profissional ou alguém que fala, viu, mas seu filho não para quieto, né? Precisa levar ele no médico. Então, o que é uma patologia que desconsidera qual que é o nosso contexto contemporâneo e o quanto a escola é chata, né? A escola não se coloca nessa questão. A escola simplesmente dita as regras e acha que as crianças têm que cumprir essas regras, né? E se ela não cumpre porque ela tem um problema de saúde, então há uma questão muito importante aí. E há grupos que discutem a questão da medicalização na infância, que é esse excesso de remédio desde que a criança, né? Desde que se é criança, né? O que isso provoca,
numa pessoa. E eu deixo aqui, inclusive, uma dica de um filme. Eu sempre falo desse filme. Se vocês forem lá no Facebook do Amai Institute, nos nossos grupos, a gente discute muito sobre saúde mental. Quando falo sobre criança, eu sempre recomendo esse filme, que está na Netflix, chama Take Your Pills. Tome suas pílulas, né? Está no Netflix Brasil, tem a legenda lá em português. E, inclusive, o médico que inventou essa terminologia do TDAH, ele aparece falando nesse filme, né? E, de repente, o TDAH também pode ser um tema que a gente possa discutir aqui em algum momento, né? A partir dessa visão crítica. Aqui a gente só está trabalhando com a visão crítica. Tiago, como a gente pode fazer para tirar a medicação? Quem pode ajudar a gente nisso e como é? Uma questão muito importante, né? Então, assim, a medicação, como eu falei para vocês, em um determinado momento ela vai parar de fazer efeito. E o que fica para a gente é a dependência, né? No Brasil, quem já conhece a rede de saúde e conhece os CAPs ou os ambulatórios, né, sabe que existe um determinado tipo de CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, específico para pessoas que fazem uso abusivo de drogas, né? Então é o CAPs AD. CAPs, álcool e outras drogas, né? Só que o uso abusivo de drogas pode ser qualquer droga, né? Inclusive remédio psiquiátrico. Depois de 10 anos fazendo uso de um remédio que, por exemplo, serviria para você usar no máximo por 1 ano, a sua questão já não é a questão inicial. A sua questão já não é mais o sofrimento que você tinha e que você recorreu ao médico para tomar o remédio. A sua questão já é o vício no remédio, né? Então, como lidar com isso? Uma questão importantíssima essa. Como que a gente tira a medicação? Bom, se você está usando há muito tempo o remédio, quanto mais tempo de uso, mais difícil vai ser tirar. Há um processo de abstinência que é dos piores que tem para algumas pessoas, né? Então, se você está usando uma medicação psiquiátrica há 10 anos, o seu processo de abstinência vai ser bem, bem difícil. Há algumas estratégias que a gente pode usar para aliviar esse sintoma de abstinência, mas o importante, né, que mesmo os médicos sabem, né, mesmo vem escrito nas bulas dos remédios, é que não se tira de uma hora para outra. Tem que ser uma retirada muito devagar, muito gradual. Então, se, por exemplo, você toma um comprimido, né, hoje, enfim, quem está muito tempo tomando remédio psiquiátrico não está tomando um comprimido só, né? Mas, então, vamos supor, você esteja tomando 4 comprimidos por dia. Então, você vai passar a tomar 3,5, né? Por um período. Depois vai tomar 3 por um outro período, né? E assim diminuindo gradativamente e por um período que vai dando tempo para o seu cérebro retomar aquele funcionamento anterior, né? Essa é a forma da gente lidar com a retirada de remédio psiquiátrico feito por muito tempo, para que os sintomas de abstinência sejam suportáveis, né? Mas pode ser que você precise de alguma medicação ou alguma outra estratégia, muito provável, para lidar com sintomas de abstinência. Anderson, olá Anderson, obrigada, boa noite. Rosa, que interessante, mas seria em adultos mesmo? Qualquer caso, adulto, adolescente, infância, né? A gente está falando de sofrimento, criança também sofre, criança também tem sofrimento psíquico, né? Embora os adultos costumam achar, imagina, a criança não trabalha, não tem que lidar com dificuldades de um adulto, né? Criança não sofre. Criança sofre, sim, mas criança não fala como a gente, criança tem sua forma muito, muito particular de demonstrar que está sofrendo e tem sua forma muito particular também de lidar com esse sofrimento. Por isso que quando a criança vai para um processo de psicanálise ou de psicoterapia, ela não deita no divã e fala do seu dia, né? Ela vai demonstrar isso com desenhos, com brincadeiras, inclusive vai elaborar o seu sofrimento a partir das brincadeiras também. Então, são casos bem particulares. Uma outra coisa também que eu vou deixar aqui, e a gente já vai terminando também essa live, né? Já são 9h08 aqui no meu horário. É que bebês também sofrem. Bebês também têm sofrimento psíquico. E se a gente percebe isso antes, a gente consegue, né, reverter alguns quadros, como por exemplo do autismo, né? O autismo ele não tem que ser esperado até 3 anos de idade para ter o seu diagnóstico fechado e daí a gente só remediar, né? É um tema
que eu considero que é muito importante. Isso tem a ver com sofrimento psíquico, tem a ver com medicalização da infância, tem a ver com o uso cronificado de remédio psiquiátrico e muitas vezes tem a ver também com essa nossa aposta de pensar que o remédio vai ser a nossa saída. Né? Ele pode ser importante, mas ele tem efeito por um curto espaço de tempo. Se a gente apostar só no remédio, a gente não vai conseguir lidar com o sofrimento. A gente precisa de outras alternativas e uma delas é a psicanálise. Psicanálise que foi, né, criada ou descoberto inconsciente com Freud em 1880 e tantos. Já tem aí muito tempo de existência, temos várias correntes e a gente sabe que é a fala que nos permite elaborar o que ficou para a gente como trauma, o que ficou como questão não resolvida, as nossas marcas que a gente tende a não pensar, né? O sofrimento psíquico ele escancara que as coisas não estão bem para a gente. Né? Então, é assim que a gente lida com o sofrimento psíquico. A gente ouve muito, né? Então, essa proposta que eu trouxe para vocês hoje, que é do meu caso é grave, só resolve com remédio, que é uma coisa muito corriqueira que as pessoas repetem, mas tem uma outra frase que também as pessoas repetem muito, que é, você não está bem, está passando por um problema difícil, nem pensa nisso que as coisas se resolvem. Quando a questão é justamente o contrário, né? Se a gente passa por uma questão que está difícil para a gente, isso faz a gente sofrer, a gente não pensar e não falar sobre isso é o que vai esconder o sofrimento e depois ele vai aparecer como um sintoma, como uma crise do pânico, como uma fobia, como uma depressão. É justamente o fato da gente guardar isso, né? A gente tem que falar. E é a fala é a única coisa que pode fazer a gente repensar e reelaborar essas histórias que ficaram com uma marca tão intensa de sofrimento na gente. Nenhum remédio faz isso. Né? Nenhum remédio pode, nenhum remédio tem o poder de fazer a gente reelaborar aspectos da vida que foram sofridos. Né? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pelas mensagens, obrigada por quem assistiu. Eu vou agradecer aqui o Portal Mie, é a nossa primeira live. Espero que a gente possa fazer várias outras. Portal Mie, novamente, né, falando que é um portal super importante para a comunidade brasileira aqui no Japão e que tem feito esse papel tão valioso, né, de oferecer temas para que a comunidade brasileira possa se informar e possa refletir, né, para melhorar a sua estadia aqui no Japão ou para pensar melhor o que é estar aqui no Japão. Né? Muito obrigada, Portal Mie, muito obrigada, Júnior. Lembrando que o Amai Institute está nas mídias sociais, a gente tem o site, que é o amaiinstitute.jp, mas a gente também está no Facebook, né, Amai Institute, e também está no Instagram. A gente tem alguns grupos também vinculados, a gente tem o grupo que é o SOS Saúde Mental no Japão, onde a gente também coloca lá as questões de saúde mental, a gente pode fazer troca de experiências. E tem um outro grupo sobre CBD, todos vinculados à saúde mental. Então, foi um prazer enorme, muito obrigada. E, enfim, se vocês tiverem também alguma sugestão do próximo tema, né, estamos ainda a deixar aqui alguns minutinhos ainda para a gente pensar. Esse primeiro foi sobre o sofrimento psíquico, um tema ainda inicial, né? Claro que tem muita coisa para a gente falar de sofrimento psíquico, a gente pode pegar alguma coisa mais específica, a gente pode pegar alguma coisa da infância também, enfim, não sei qual que é o interesse de vocês. Mas se tiverem alguma proposta, por favor, mandem aqui, ou mandem também, né, depois no vídeo, ou entre lá nas nossas páginas, digam o que vocês acharam e o que vocês têm interesse em discutir, né? Então, bom, gente, é isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau!